Olá, programa Agro Mais Entrevista de hoje é especial. Estamos no Rio Mais Agro, o Fórum Internacional que discute a produção agroambiental sustentável. E bom, aqui em 5 dias de fórum, muito se discute sobre as possibilidades do Brasil, muito sobre o mercado, na produção agroambiental e muito também sobre desafios, o que vem pela frente, o futuro, onde devemos nos colocar e nos posicionar enquanto produção, enquanto protagonistas na produção e no tema, na preocupação com a segurança alimentar no mundo. Bom, e um dos desafios que se discute muito, se comentou muito nos dias do Fórum Rio Mais Agro, é sobre a nossa dependência de fertilizantes, de produção de fertilizantes. O Brasil é um grande dependente, mas a gente tem também bons exemplos nesse sentido. E aí, a conversa de hoje é com o diretor-presidente da Eurochem, uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo, uma referência que tem atuação forte aqui no Brasil. Comigo, Gustavo Orbach. Gustavo, presidente, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, Sebastião. Tenho certeza que o evento em si mostra uma mudança de paradigma, uma mudança de posicionamento em relação ao agronegócio. É muito satisfatório estar aqui e é muito bom poder conversar com você. Pois é, eu queria antes comentar um pouquinho mais sobre a Eurochem. Perfeito. Para conhecermos um pouco mais essa empresa e o trabalho que agora está efetivamente, desde 2016, esse agora digo recente, atuando no Brasil. De que forma? Para conhecermos um pouco. A Eurochem é uma empresa relativamente jovem, não só aqui no Brasil. A Eurochem tem 22 anos de história e, nesses 22 anos, construiu um grande volume de fertilizantes de produção. Somos, na verdade, uma das poucas empresas globais que produzem os 3 nutrientes para plantas, N, P e K. Isso nos coloca numa posição muito vantajosa em relação ao mercado, porque a gente consegue ter um portfólio de produtos que atende de uma maneira bastante abrangente toda a produção agrícola mundial. Desde 2016 estamos aqui no Brasil. A razão de estar no Brasil ela é muito óbvia. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, um grande produtor de alimentos e tem um papel fundamental no que você falou de segurança alimentar global. Então, a nossa presença aqui, ela é muito mais do que necessária, ela atingiu e foi atrás de uma decisão estratégica que a gente teve lá em 2015. Desde 2016, investimos aqui no país cerca de 2,5 bilhões de dólares, mostrando que a nossa relação com o país ela vai ser cada vez mais longeva e cada vez mais inserida nessas discussões como que a gente está tendo aqui no Agro Mais Rio, que para mim faz todo sentido e mostra não só que o Brasil tem uma vocação de alimentar o globo, segurança alimentar, mas que o governo, as entidades, a sociedade civil organizada enxerga o agro como uma ferramenta e como uma vocação que o nosso país tem. Para além do potencial, qual o diferencial da Eurochem? Tem um slogan que me chama a atenção, da mina à mesa. O que significa? Eu acho que esse slogan ele mostra um pouco a ambição que a gente tem de estar presente, não só em todos os segmentos do agronegócio brasileiro, fornecendo produtos e fazendo que o produtor rural tenha acesso à melhor tecnologia, ao melhor custo, à melhor disponibilidade, mas mostra também que a gente quer enxergar e quer que a sociedade enxergue a produção de fertilizantes como algo que está muito vinculado ao seu dia a dia. Se não tivéssemos a produção de fertilizantes, se não tivéssemos a disponibilidade de fertilizantes no Brasil, a pujança que o nosso agronegócio tem não seria a que ele tem hoje. O cerrado brasileiro, para onde a fronteira agrícola que o país se caminha e produz e que tem índices de produtividade que são comparáveis aos melhores do mundo, são só possíveis por conta de fertilizantes que a gente tem. Então, colocar fertilizante no Brasil faz parte de uma estratégia que não só garante a continuidade operacional das empresas, mas garante a continuidade do próprio agronegócio, que hoje representa aí quase 30% do nosso PIB aqui no país. Recentemente, a Eurochem inaugurou em Minas uma fábrica nesse processo. Qual é a capacidade de produção? Na verdade, o investimento em Serra do Salitre, que inauguramos agora recentemente, em março, ele é o único investimento de produção aqui no país nas últimas décadas. A capacidade de produção local é de cerca de 1 milhão de toneladas de fertilizante. Esse 1 milhão produzido localmente vai imediatamente deslocar 1 milhão de produto importado que seria necessário. O Brasil hoje importa 85% dos fertilizantes que consome. Quando juntamos a pujança do agronegócio,
a participação majoritária no PIB nacional e comparamos com essa ameaça de ter 85% de uma área tão relevante assim, mostra o quão é necessário que cada vez mais se invista em produção local. E digo produção local porque precisamos localizar a produção no país. Não falo em estatizar, não falo em ter participação, mas penso que a produção local feita aqui, ela é fundamental para que a gente garanta a continuidade e a soberania do próprio agronegócio nacional. E aí a gente reduz a nossa dependência em pelo menos 15%? Na verdade, nós vamos estar reduzindo a nossa dependência de fosfatados em 15%, que é o nosso fertilizante produzido nessa região de Serra do Salitre. Ela vai representar uma produção da ordem de 15% do fosfatado necessário nacional. Mas isso em quanto tempo? Como é que está a produção? Já? Agora, começamos a produção no momento da inauguração em março. Como toda fábrica industrial e complexa como ela é, existe um período que chamamos de ramp-up, que é o período que a produção começa gradativamente a se elevar, mas em 2025 a nossa ideia já está produzindo capacidade total desse 1 milhão de fertilizantes fosfatados. E aí, produtor, o mercado já começa a sentir no bolso, eu digo até, também por conta Eu diria que mais do que no bolso, o produtor começa a ver uma disponibilidade mais imediata e começa, do ponto de vista de sistema, agronegócio como um sistema aqui no Brasil, a independência de importação para esse volume ele é extremamente interessante e relevante para o sistema como um todo. Além de volume, uma questão que a gente está discutindo muito aqui no Rio Mais Agro também é a nossa produção agroambiental. Perfeito. Eu digo nesse sentido também, nessa tendência de mercado e de mundo, de produção cada vez mais sustentável. Volume necessário para a gente reduzir dependência, mas eu diria trazendo isso para a qualidade, talvez, do que se produz hoje. Qual é o tom da empresa nesse sentido, na preocupação? Qual é o trabalho que é feito nesse sentido para que tenhamos cada vez uma produção mais sustentável e ainda mais, eu diria, aceita mundo afora? Eu tenho duas colocações sobre isso. A primeira, devo dizer que nosso Rio Mais Agro está sendo efetuado aqui no Rio de Janeiro, ele tem uma feliz coincidência, e essa pegada de desenvolvimento ambiental sustentável, ele é uma feliz coincidência porque aqui no Rio de Janeiro talvez tenha sido o palco da mais exitosa reunião e conferência do meio ambiente, que foi a Eco 92. Estamos aí 32 anos depois e aí discutindo o agronegócio com um pouco de sustentabilidade. Penso que o cenário de 85% de importações demanda que os investimentos de localização e produção no Brasil sejam feitos. Sem dúvida que é um desafio, mas penso que associar a localização e fomento dos investimentos locais nessa colocação aqui e nessa localização no Brasil de produção, inserir alguns dados, inserir alguns insights de sustentabilidade façam todo sentido. Aí o Brasil tem um potencial enorme para a sustentabilidade quando a gente fala em energias renováveis, energias limpas, água. Então penso que olhar os investimentos são necessários para suprir essa lacuna de fertilizantes que a gente tem aqui no país e, olhando para isso, já inserir conceitos e valores de sustentabilidade nos investimentos que são necessários, para mim é o melhor caminho para a gente discutir isso. Por outro lado, penso que a sustentabilidade dos negócios no agro, ele não passa somente pelo lado ambiental. Penso que a gente tem que olhar também a parte de desenvolvimento das pessoas. E, por isso, o nosso intuito, e nesse investimento que recentemente nós inauguramos no Serra do Salitre, o nosso intuito foi muito desenvolvimento das comunidades que estão sendo atingidas. Pra você ter uma ideia, é uma região em Serra do Salitre que ela é preponderantemente agrária, jamais teve um investimento industrial desse porte, de $1 bilhão, e é por óbvio que as pessoas lá não tinham um viés de operação, um viés de indústria. Junto com o Senai, FIENGE e Senac, fizemos um desenvolvimento de mão de obra local que permitiu que mais de 1.000 pessoas fossem treinadas. Dessas mais de 1.000 pessoas, 400 foram aproveitadas diretamente na operação do nosso complexo. E por uma feliz coincidência, 30% dessas 400 pessoas são mulheres. Isso gerou dois impactos fantásticos na comunidade. O primeiro foi que essas 1.000 pessoas treinadas, elas melhoraram em muito a condição de mão de obra da região. E esses 400 que estão trabalhando com nós, sobretudo os 30% mulheres, estão fazendo com que a dinâmica de trabalho das famílias seja alterada. Então, a realidade que hoje tem na região é uma realidade diferente.
Penso que, sem dúvida, o agronegócio tem uma discussão, uma pegada de meio ambiente, é algo que é diretamente associado. Mas eu gostaria de não deixar nunca de lado o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento das comunidades locais, que é o que faz a diferença e é o que transforma realmente a realidade das pessoas que estão lá vivendo. Por isso é sócio agroambiental, né? Vai mudar a realidade, revolucionar aquela região. E nesse processo também há no projeto da Eurochem de expansão para outros estados e aquisições, inclusive, diferentes também. Sim, na verdade, hoje, a Eurochem aqui no Brasil é a empresa que tem a maior capilaridade. Nós temos 22 fábricas aqui no país, cobrimos praticamente o território nacional inteiro com as nossas distribuições, mas a Eurochem, na sua essência, é uma empresa de produção. É uma empresa que está voltada à produção, não somente à distribuição. Então, o nosso intuito é sempre enxergar investimentos que estejam ligados à produção. Isso, eu diria, encontra um eco enorme na nossa realidade aqui, seja a realidade que a gente tem de importação, seja a realidade do Programa Nacional de Fertilizantes que está sendo fomentado pelo governo brasileiro. Isso encontra um eco profundo de que os nossos investimentos futuros aqui, eles têm sim e terão uma pegada de produção, não tenho a menor dúvida disso. Maravilha. Bom, a gente vai falar um pouco mais de investimento e de futuro também, mas quero deixar uma provocação para o próximo bloco. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no Agro Mais Entrevista. Estamos no Rio Mais Agro, Fórum Internacional que discute a produção socioagroambiental sustentável, nesse programa especial de hoje, com a presença de Gustavo Orbach, diretor-presidente da Eurochem na América Latina. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. De volta com Agro Mais Entrevista especial, direto do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, onde acontece o Fórum Internacional que discute a produção sustentável socioagroambiental, que reúne especialistas do mundo inteiro, pelo menos 50 palestrantes, 10 deles são internacionais, 15 mil pessoas passam por esse local na Barra da Tijuca, e a gente pensa que o Rio de Janeiro é só shows, só eventos, carnaval e praia. Aqui na Barra da Tijuca, a uma quadra da praia, nós estamos plantando conhecimento do agro, trazendo muita informação, mostrando o potencial do Brasil para o mundo inteiro na produção agroambiental, sustentável, e também falando dos desafios. Nosso programa de hoje dedica a um tema especial sobre a produção de fertilizantes, a nossa dependência, que ainda passa de 80% no Brasil, mas já também os avanços com a produção feita aqui no país. E aí o destaque para o trabalho da Eurochem, uma das maiores produtoras de fertilizantes do mundo, que está instalada em Minas Gerais e traz para cá uma possibilidade real e imediata já de pelo menos uma redução de 15% nessa dependência toda. Aqui comigo para essa conversa extremamente, altamente produtiva, eu diria, a Gustavo Orbach, diretor-presidente da Eurochem para a América Latina. Vamos para o segundo bloco. Gustavo, presidente, falamos de investimento no primeiro, fiz uma provocação de continuarmos esse assunto e também vamos falar de futuro. Quando você fala de investimentos, estamos falando de investimentos públicos, privados, onde é que está o desafio e o investimento para aumentarmos ou diminuirmos a dependência? Está aonde esse gargalo? Eu diria que não há somente um gargalo. Assim. Eu não penso e não vejo o investimento necessário como seríamos capazes de indicar e apontar com o dedo exatamente onde está um gargalo. Penso que eventos como esse que a gente está tendo aqui permitem uma discussão que olhe o problema de uma maneira um pouco mais sistêmica. Essa dependência que temos de 85% da exportação de fertilizantes, ela não aconteceu de ontem para hoje. Ela não aconteceu de 2022, quando esse assunto começou a ser mais discutido por conta das limitações de importações do leste europeu. Essa dependência ela vem desde a década de 80, quando o nosso agronegócio começou a ter uma produtividade maior e os fertilizantes, infelizmente, não tiveram a mesma atenção que outras áreas tiveram. Por exemplo, ano passado,
completamos 50 anos da fundação da Embrapa, que foi, e talvez seja até hoje, o maior think tank que temos em termos de agronegócio, exportando tecnologia. Se naquele momento tivéssemos tido a ideia de fazer a mesma abordagem para a indústria de fertilizantes, eu tenho certeza que a realidade de hoje seria outra. Então, há, sem dúvida nenhuma, um papel do governo nisso, e penso que o Programa Nacional de Fertilizantes, que hoje está com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, tem feito um trabalho fantástico para isso, porque não há como ter atratividade de investimentos se não tiver um cenário de investimentos que seja propício para isso. E o papel do governo nisso é fundamental. Então, penso que sim, aí é um gargalo que está sendo endereçado dessa maneira pelo governo. Outro, sem dúvida nenhuma, são as políticas ambientais, e penso que a discussão que a gente está tendo aqui hoje, nesse congresso, nesse encontro, são extremamente válidas para mostrar que produção agrícola e respeito ao meio ambiente não são antagônicos e devem sempre estar contidos na mesma frase. Tenho visto cada vez mais do próprio governo ações de fazer com que o agronegócio sustentável, responsável, ético, tenha cada vez mais espaço e voz dentro do governo, e o papel que eu disse já do Ministério da Agricultura, do Ministério da Ciência e Tecnologia e do próprio ministro Geraldo Alckmin tem tido um papel fundamental nisso. Mas penso que, certamente, se esses cenários de fomento e de atratividade forem resolvidos, se a gente conseguir mostrar que o país tem não só respeito a contratos, como tem hoje, uma soberania, mas também que tem uma atratividade do ponto de vista de negócio para o fertilizante, isso vai fazer com que investimentos externos, sem dúvida nenhuma, venham. Por quê? Sebastião, veja bem, se você tem um mercado que você importa 85% do que consome, faz todo sentido para qualquer empresa internacional se instalar aqui. Então, na minha opinião, são pequenas peças que têm que se alinhar para que isso seja uma atratividade cada vez maior. É como a descoberta de um nicho, né? A gente fala muito no empreendedorismo, isso, e eu vim de um período no canal que tratávamos de empreendedorismo numa televisão, e é sempre descoberta de o pioneirismo em um nicho, que aí é uma possibilidade grande de acerto, é claro, com uma gestão bem feita do negócio, mas aí com essa dependência, né, é o que falta no mercado para suprirmos. Aí tem uma boa possibilidade de investimento. Outra questão, eu conversava ontem com a presidente da Embrapa, você fez referência, muito bom, a Silvia Masroá, e ela me falava que nós estamos vivendo uma outra revolução agora, aqui no Brasil especificamente, comparada à revolução de 50, 40 anos atrás, quando expandimos, por conta da pesquisa, a produção para o Brasil inteiro e muito no Cerrado, né? E aí, tempos depois, a gente se dá conta de que a revolução acontece, né? Quando a gente está vivendo, a gente pouco percebe isso. Você também entende que a gente está vivendo agora uma revolução quando coloca a sustentabilidade como um ativo nos negócios? Ele é tão importante quanto uma semente de soja que o produtor produz lá, ele é um ativo para se fazer negócios. É uma revolução outra que estamos vivendo para além da expansão, mas para conscientização e ação na questão ambiental? Eu não tenho dúvida. Tem algumas visões eu tenho uma visão muito pragmática em relação a isso. O primeiro ponto é que hoje o agronegócio nacional ele representa 28%, 29% do nosso PIB. Não falar em valores de sustentabilidade, de ESG, numa área do nosso país que representa um volume tão grande assim do PIB e que tem uma reputação internacional e que serve como uma ponte do país para o resto do mundo, me parece completamente equivocado. Então, ter essa discussão ela faz todo sentido. Segundo, não há nenhum investimento hoje que não tenha que pensar em algo de sustentabilidade, respeito ao meio ambiente e inclusão social. Nosso investimento em Serra do Salitre é praticamente um circuito fechado quando a gente fala em consumo de água. Consumo de água é algo que o país, o Brasil, é um manancial, literalmente falando, de água. Mas o resto do mundo não é. Então, quando a gente mostra os investimentos que a gente faz no Brasil, com essa pegada, com esse respeito ao meio ambiente, eu tenho certeza que isso não só mostra que o agronegócio brasileiro tem um caminho longo a percorrer, mas está dando seus passos, mas também que o resto do mundo, quando olha para o nosso agronegócio, pode ter certeza de que os valores que são tão prezados pelo resto do mundo, sobretudo nesse aspecto de ESG ultimamente, e com razão, eles têm aqui sim eco no nosso agronegócio. E penso que o nosso país e o nosso governo, independente de
seja com uma visão apolítica, suprapartidária, tem que usar isso como um papel diplomático no exterior. Você citou a Embrapa, eu conversei um tempo atrás com a presidente da Embrapa dizendo que a nossa geopolítica alimentar ela tinha que ser estudada e tinha que ser apreciada pelo governo, porque a Embrapa, exportando tecnologia para a África, por exemplo, cria uma relação com esses países de sustentabilidade, de engajamento, que, do ponto de vista diplomático, faz todo sentido. Nosso país está perdendo espaço para outros países num continente africano, quando a gente tem uma proximidade, seja de cenário, país, seja de histórico, que tem um grande apreço por lá. Gosto muito de insistir nesse tema, porque também, volto a falar, há 40, 50 anos, poucos acreditavam que seria possível plantar soja no Cerrado. Hoje se planta do lado de Brasília, ali, por exemplo. E aí, para que a gente não fique considerando a sustentabilidade como um discurso só, como um modismo talvez, ou como uma definição, um conceito, né? É muito real isso, é palpável, né? Não é abstrato. Não. E isso é importante. E aí, nessa linha, eu queria entrar com você no futuro. Como é que você vê, tanto de novo voltando a investimentos lá, mas que futuro a gente tem até para a produção cada vez mais de fertilizantes sustentáveis? Aqui no Brasil, qual é, inclusive, a meta da Eurochem? E o que é que a gente pode esperar do país para colocarmos nós também no protagonismo inverso, né? Em vez de importarmos mais, talvez tenhamos que exportar, tomara que seja. Mas, enfim, qual é o futuro que a gente pode esperar quando traz aí para o segmento específico, aqui na nossa conversa, de fertilizantes? Penso que existem dois grandes pilares para o nosso agronegócio e a produção de fertilizantes passarem por um viés de sustentabilidade cada vez mais latente e real. O primeiro deles é que o nosso parque industrial hoje ele tem que ser cada vez mais operado e gerido de uma maneira sustentável. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os recursos naturais que já estão à nossa disposição, minas de fosfato, minas de potássio, gás natural para o agronegócio, a gente tem que, de maneira sábia, inteligente, explorar ao máximo possível. Evitar qualquer desperdício da produção. Porque a sustentabilidade passa por operar de maneira correta e sem desperdícios o que já está colocado. Esse é o nosso primeiro ponto. Nesse ponto, inclusive, desenvolvemos recentemente, no ano passado, abrimos um centro de desenvolvimento de fertilizantes em tecnologia em Israel. Escolhemos lá um local que é extremamente afeito a startups, colocamos lá alguns PhDs, estamos desenvolvendo centros de fertilizantes, tecnologia em fertilizantes, para fazer isso, para olhar o que temos e para fazer a exploração mais racional e sustentável possível do que temos. Por outro lado, penso que não há como investimentos novos no país não terem um viés de sustentabilidade. Seja, como eu falei, o nosso investimento, um circuito fechado de consumo de água, seja pensando em energias renováveis para fazer a alimentação desses complexos em termos energéticos. E também existem aqui, e estão presentes aqui no nosso seminário, no nosso congresso, algumas iniciativas que são muito disruptivas, como fertilizantes verdes a partir de amônia verde, que, embora representem uma percentual muito pequena do nosso mercado de fertilizantes e muito longe de alimentar a capacidade produtiva e necessária que o Cerrado brasileiro, por exemplo, tem, eles começam a mostrar uma tendência. Essa tendência, esses early users, eles têm um papel, sim, de começar a questionar as atuais produtoras e mostrar que, no futuro, talvez esse caminho seja o caminho que vai ser majoritário. Então, do ponto de vista de investimentos, o nosso país tem, sim, uma perspectiva muito interessante. E, na base de tudo isso, como a gente estava comentando antes, é que não há como suportar 85% de importação num mercado tão necessário e tão soberano e tão estratégico para o país, que é o fertilizante. Foi um prazer e um aprendizado conversar com você hoje aqui. Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. Muito bem, conversamos com o Gustavo Orbach, aqui no programa Agro Mais Entrevista. Ele é diretor-presidente da Eurochem para a América Latina. Agro Mais Entrevista fica por aqui. Muito obrigado também pela sua companhia, pela sua audiência. Voltamos no próximo programa. Forte abraço e até mais.